Toda adaptação de livro ou jogo pra um filme ou série tem que mudar alguma coisa da obra original. Não tem como fugir disso e não necessariamente é algo ruim. Game of Thrones adiciona cenas com diálogos que não estão no livro pra dar mais contexto pra quem tá vendo. E um dos meus livros favoritos, O Problema dos Três Corpos, quando foi pra Netflix, meio que juntou vários personagens num só pra facilitar a compreensão. E por aí vai. É ok fazer mudanças, faz sentido, por isso que chama adaptação. Mas em estado elétrico, o filme que saiu na Netflix, o que eles fizeram não foi adaptar a obra original The Electric State, foi depenar, destruir a obra original até que não sobrasse nada mais do que um verniz. Poucas vezes eu vi tamanho desrespeito com uma obra e uma arrogância tão grande de tirar tudo aquilo que o trabalho original tem de mais forte e substituir por uma receita de bolo genérica. Para falar desse filme da Netflix, eu tenho que falar um pouco da obra original. The Electric State é um livro bem curto até, que mistura alguns parágrafos rápidos com belas ilustrações. Ele conta a história dessa menina, a Michelle, e um pequeno robô que a acompanha, o Skip, e a jornada deles em busca de encontrar o irmão dela. Essa jornada é muito focada na lenta exploração desse mundo, que é melancólico, é triste. Ele tem cara de pós-apocalíptico, mas não pode ser chamado dessa maneira porque não houve nenhum apocalipse. A história é centrada no fato de que a humanidade se rendeu completamente à tecnologia, não porque houve alguma IA que se libertou e fez maldade com os humanos, ou porque houve uma guerra entre humanos e robôs, mas simplesmente porque os humanos preferiram viver no virtual, através de um dispositivo chamado Neurocaster, que se bota na cabeça e que lembra bastante ali um aparelho de realidade virtual. As pessoas são transportadas para outro lugar e lá elas vivem digitalmente, completamente imersas, gradualmente mais viciadas naquilo com o passar dos anos. E as pessoas passam tanto tempo com os Neurocasters que elas literalmente apodrecem vivas, sentadas ali com o equipamento na cabeça, né? Elas literalmente abandonam os seus corpos físicos e a vida real em busca de passar 100% do tempo nessa rede virtual compartilhada. Eles escolhem viver nessa espécie de simulação. E o livro vai aos poucos explorando esse cenário inteirinho, né? Devagar ali revelando detalhes de como a humanidade basicamente desistiu de viver e como o que sobrou, as relações sociais, as famílias, as cidades, ficou tudo precário, triste e destruído. O livro é uma jornada introspectiva e reflexiva, ele é íntimo, ele é sombrio e te faz pensar. Aí tu pula pro filme da Netflix, e aí eu não sei nem por onde começar. Talvez pelo fato de que, ao invés deles te mostrarem as coisas, o começo do filme já tem um resumo completo do que aconteceu nesse mundo, basicamente já deixando todo o restante do filme desinteressante logo de cara. E com o direito a uma frase que diz mais ou menos assim: robôs perderam os seus direitos. Que direitos, cara? De onde é que eles tiraram isso? Não tem isso no livro. Aí eles mostram robôs se rebelando, centenas de robôs na rua, matando humanos, uma guerra entre humanos e robôs, e eu fiquei tipo, cara, da onde que eles tiraram isso? Mas como tava no começo, eu até pensei, beleza, eles estão só criando uma backstory ali, né? Estão explorando a lore daquele mundo, estão tentando preparar terreno pro restante da história, mas não. Eles fizeram essa guerra de humanos contra robôs a parte principal do filme. O plot todo se dá ao redor disso. Então o livro é uma reflexão profunda do efeito assim, sufocante da tecnologia na sociedade. Enquanto o filme, ele se torna um misto de ação e aventura, né, com vilões ali cartunescos mesmo, assim, perseguindo os personagens que são super mocinhos, e aí com uma grande guerra surgindo entre humanos e robôs, e aí tem cena de combate, tirinho, piu-piu-piu, explosões, bom, música, tensão, perigo, mais tirinho. O filme todo é assim, mas sabe quanto de ação que tem no livro? 0. Quantos tiros são trocados no livro inteiro? 3. E é apenas em uma cena. Quantas bombas explodindo, pessoas lutando, robôs matando humanos, vilões de desenho animado. 0, cara, 0. E não é que eu sou chatão aqui de criticar adaptações, mas a desfiguração da obra original é tão grande que eu vou dar um exemplo aqui que vai ser universalmente entendido por todos que estiverem me ouvindo, beleza? É como se você fosse fazer um remake do Titanic. Aí em vez do Leonardo DiCaprio lá, você bota o The Rock. Em vez da Kate Winslet, você bota a Mila Jovovich. E aí ao invés do navio bater num iceberg e ter aquele drama inteiro pela sobrevivência e a história de amor, o que acontece é que, não sei, algum vilão malvadão
quer sabotar o navio pro navio afundar. E aí esse vilão tem uns capangas malvadões que estão armados, com tecnologias super radicais. E aí o The Rock pega uma metralhadora e começa a matar todo mundo. E aí uma bomba explode no navio e eles fogem, sei lá, de helicóptero, né? Se alguém fizesse isso com o Titanic, seria quase um crime. Pela integração cultural que Titanic teve no mundo inteiro, as pessoas achariam vergonhoso. Mas como o Electric State é um livro menor, menos conhecido, os caras acharam que seria legal fazer exatamente isso. Eles transformaram um drama pensativo num filme infanto-juvenil de ação que, pô, tá completamente destinado a ficar passando repetidamente na sessão da tarde, cara. E isso não é à toa, os diretores desse filme foram os irmãos Russo. Esses caras ficaram super conceituados em Hollywood por terem feito filmes da Marvel que deram muito certo, né? Renderam ali rios de dinheiro, o pessoal amou e tal. Mas ao invés dos caras se desafiarem e pensarem, pô, a gente tá indo pra um gênero diferente, vamos tentar nos adaptar a esse gênero novo, a essa obra nova. Eles fizeram o contrário, eles adaptaram a obra ao estilo deles. Eles simplesmente pegaram o The Electric State e deram uma marvelizada na parada. Eles marvelizaram algo que não poderia estar mais longe de uma história da Marvel. Outra coisa que me incomodou muito é que a história original tem basicamente dois protagonistas, a Michelle e o seu robozinho de companhia, com alguns coadjuvantes aparecendo uma vez ou outra. Só que o filme muda isso completamente e introduz ali mais de uma dezena de personagens novos, alguns extremamente mal construídos inclusive, né? E o pior, introduz um acompanhante para essa protagonista, um personagem que tá com ela na história inteira, que é interpretado pelo Chris Pratt. Esse cara é um dos piores personagens da história do cinema moderno, cara. Eu tô até agora tentando entender por que colocaram isso. Deve ser porque todo filme tem que tentar forçar uma química, uma relação, uma amizade, alguma coisa assim. E aí eles fizeram esse personagem pra ser o bobo da corte. Ele fica fazendo piadinhas imbecis o tempo todo, daquelas que deram certo nesses filmes de super-herói, mas que tiram um total de 0 risadas assim enquanto tu assiste, né? É um personagem inconveniente, ele é francamente estúpido e sem graça nenhuma. E pra piorar, sabe quantas piadas tem no livro original? 0! É inacreditável eles pegarem essa história e quererem transformar num tom cômico. E cara, pior assim que no livro a Michelle, a protagonista, ela tá sozinha, funciona muito a favor da ambientação, porque mostra ali a fragilidade dela, né? É apenas uma garota comum que foi abandonada pelos pais adotivos e pela própria sociedade. E ela tá tentando o seu melhor numa jornada perigosa ali no mundo hostil, né? Mas no filme não, ela tem um herói da Marvel pra salvar ela, pra ficar dando tirinho, piu-piu-piu. No livro, eles precisam roubar um carro, passar por zonas proibidas, eles correm o risco de serem pegos a todo momento, mas no filme tem um robô gigante que carrega a Kombi deles no ombro enquanto fica fazendo piada. No livro, você fica com medo de que a Michelle vai ser morta, de que o robô vai ser roubado, mas no filme é um monte de robôs CGI ali, matando e morrendo, atirando, explodindo, ninguém liga. Eles pegaram uma história extremamente emotiva e tentaram transformar numa comédia de ação, cara. É absolutamente chocante, eu tô até agora incrédulo com o que eu vi. Mas talvez o pior tava no final, porque o tema do livro é basicamente o uso dos neurocasters pela população, né? As pessoas estão viciadas nessa realidade virtual a ponto de apodrecerem na vida real, literalmente. Então é um conceito insano de se pensar e que traz paralelos com a nossa dependência da tecnologia hoje em dia, né? Mas no filme, em trechos muito breves isso é abordado, nessas cenas aí que mostram que o uso é intenso mesmo, né? Com o cara babando ali na sacada dele, mas é só. E aí chega no final, literalmente assim, as últimas cenas do filme, e a protagonista consegue mandar uma mensagem pro mundo. E ela grava um discurso que resumidamente é mais ou menos: olha gente, se a gente deixar o celular de lado dá pra viver, o mundo é lindo, abrace as pessoas. O que assim, é uma mensagem claramente válida e muito importante nos dias de hoje, né? Com a gente se importando demais com o mundo virtual, a gente esquece do real, a gente para de trabalhar pra tornar o real melhor, a gente deixa o espaço ao nosso redor e as pessoas que vivem com a gente se arruinarem, né? Mas no filme, a mensagem é passada da forma mais rasa e infantil possível. Literalmente parece ter sido escrito para uma audiência de 10 anos. Cara, o filme cranca uma música esperançosa lá no talo e mostra as pessoas, tipo, se abraçando, felizes na praia. Uma conclusão de desenho infantil, sabe? Como se um problema societário seríssimo, que quase acabou com a humanidade nesse mundo, pudesse ser resolvido num estalar de dedos por um discurso de uma adolescente, cara. E o livro também explora temas até mais complexos ao sugerir que, por exemplo, todo mundo conectando suas mentes em algum lugar digital formaram uma espécie de mente coletiva super-humana, que é chamada de convergência e que tem objetivos próprios, enquanto no filme
Isso, obviamente, é muito complexo, né? Sequer é mencionado. E mesmo a questão dos direitos dos robôs, da IA, que é o ponto central do filme, é uma questão altamente relevante para hoje e para o futuro, poderia ser bem explorada, né? Em algumas obras também, essa questão dos robôs pode servir como analogia para outros povos ou setores da sociedade que são oprimidos e tal. A gente já viu isso em diversas mídias, mas aqui, em Estado Elétrico, é mais ou menos assim: a humanidade explorou os robôs, portanto os robôs se rebelaram. Assim, só isso. Esse é o nível de profundidade que eles apresentam. É uma abordagem realmente cartunesca, saca? E eu realmente acho chatíssimo ficar dizendo sempre que o livro é melhor e tal, mas eu espero que tenha ficado claro que a minha crítica não é sobre ser melhor ou pior, ser igual ou diferente. É uma questão do filme ter se apropriado da obra para usar apenas a casca dela, jogando a essência, aquilo que faz a obra ser tão boa, no lixo, né, sem piedade. Então o melhor que você pode fazer é ler o livro, e se quiser algo realmente bom sobre os direitos de robôs, digamos assim, pô, vai assistir Better Than Us na Netflix, ou até Inteligência Artificial. Vai assistir Animatrix, que tem um episódio lá que explica como uma revolta dos robôs gerou o mundo de Matrix, né? Ou vai jogar Detroit Become Human, que é 1000 vezes superior também. Ou vai assistir a série Tales of the Loop. Tales of the Loop é uma série que adapta outra obra desse mesmo ator, o Simon Stalenhag, de forma brilhante, cara. Tales of the Loop captura perfeitamente a ambientação assim sombria, triste do que seria The Electric State, e tem tramas bem desenvolvidas. Eu literalmente chorei ao final de um episódio de tão lindo, tão incrível que ele foi. Ou seja, Tales of the Loop é a prova de que é possível adaptar uma obra lenta e atmosférica assim de forma muito interessante. Mas não, os roteiristas e diretores de Estado Elétrico simplesmente não entenderam nada da obra original. E no fim, The Electric State não foi adaptado pela Netflix, ele foi massacrado pela Netflix.